Conhecimento faz parte do desenvolvimento da raça humana, cara. A gente não tem essa difusão de conhecimento, não seria nada, cara. Tava lá na caverna ainda, né? Total. O cara que inventou fogo não falava pro outro, tá todo mundo passando frio. Caramba, meu. Tudo montuado aí. Você não sabe brincar, né, Paulo Forte? O Paulo Forte é um desses caras raros em que a gente encontra uma vez ou outra na vida e que multiplica o conhecimento e multiplica a sua coleção, porque ele manda plantas até para desconhecidos, como foi o meu caso quando ele me conheceu um tempo atrás. O Paulo é uma ponte entre o passado, o presente e o futuro, uma voz lúcida, calma e que nos ensina a cada passo em seu jardim onírico. Olá, pessoal, tudo bem? Você fica juntinho. Vamos lá. Ah, começamos muito bem. Porque eu estou, primeiro, muito feliz de estar aqui. O mundo dos platicérium e das plantas, eles aproximam as pessoas. Paulo Roberto Forte, tempos atrás eu escrevi para ele e falei, estou atrás de um Platicerium Willink Dwarf, lembra disso? Sim. Não, me dá seu endereço, em 2 dias estava em casa. Eu falei, cara, eu quero pagar, quero... Não, de presente. Então... É isso aí. É isso. É isso. Então, esse episódio já promete. Paulo, meu caro, obrigado por receber a gente. A gente está nesse papo de conseguir estar aqui com você. Que bom que deu certo. Para você que acompanha o canal, sabe que uma das famílias, né, gêneros que a gente realmente apoia e divulga é o Platicerium, né, o chifre de veado, como este lindão aqui, que é o super grande, ou o Platicerium super superbum, né? Super superbum. E ele aproxima pessoas muito legais. Então, Luiz Neto fazendo ponte entre passado e futuro lá no Rio de Janeiro, né, pra gente um dos grandes papas do Platicerium no Brasil. E muitos nomes e muitos caminhos nos levam também a Paulo Roberto Forte. Então, esse episódio, ele é uma construção de pontes entre passado e futuro. Vocês vão ver uma coleção exemplar, não só de Platicerium, mas de outras plantas maravilhosas que tem aqui, que eu já estou olhando aqui, não paro de escanear. Mas, meu amigo, como tudo isso começou na sua vida? Sempre tem uma avó, né, que leva a gente a cultivar alguma sempre coisa. Uma avó. Né? Esse local que a gente está hoje aqui, né, eu já tenho Platicerium há mais de 40 anos aqui, e era uma chácara dos meus avós aqui, né? Tá. Eles tinham horta e jardim de uma casa de descendentes italianos, né? Então o pessoal cultivava. Entendi. Então a gente ajudava, e acho que a vontade de cultivar, de aprender. E no momento mais de preguiça, eu busquei dentro de uma enciclopédia chamada Exótica? O que dava menos trabalho. Tá. E que menos planta tinha, né? Isso eram só 18 quando eu consegui ler lá, né? Só que hoje já mudou alguma coisa, as classificações. Eu não sou muito inteirado com isso em relação a essa nova denominação de plantas. Eu sei que hoje alcicórnio e bifurcato é uma coisa só, não é isso? Tem um complexo bifurcato, enfim. Mas ainda, segundo o Kew Gardens, ainda são 17, tá? São 17. Mas aí os híbridos é que estouraram de... aí então, é infindável, né? É a minha tristeza, são os híbridos, porque eu contava só com os 17, né? Você achou que você ia fechar o seu álbum de figurinhas e acabou. Sim. Mas não, isso não acaba nunca. De uma época ainda que a gente não tinha internet, né? Era só a biblioteca que a gente Perdão, que ano que era isso, mais ou menos? Meados de 70. Meados de 70, você tinha Platicerium desde lá. Tinha importação da Olambra, que os primeiros que vieram, que era dos contatos meus, né, aqui no interior, mais longe de capital, era a Olambra, que começava a trazer alguma coisa, né, algum floricultor da cidade que trazia ele é o Mini Regine, né, que é o... Que é o que hoje ainda é o grande, que não é o Mini, mas é o Regine, né? É o Regine, né? Que é um bifurcato, né? Alcicórnio bifurcato. É um bifurcato, né? E aí, o próximo foi o grande. Aí conheci algumas pessoas aqui em Piracicaba. Por que aconteceu do grande
que eles ainda chamam de grande, mas é o Superbum hoje em dia. Em Olambra, digo que Olambra vende... Olambra hoje. Olambra tá hoje. Não, a Olambra que eu conhecia, que era Ceasa ainda, era grande mesmo. Grande real, Grande verdadeiro. real, é. Nossa. Mas só que é assim, segundo as histórias que o Pedro Russo passava pra gente lá, quando estava em Barueri conversando com ele a respeito do Platicério, ele dizia que a Olambra buscou plantas como o grande, um grande que desenvolvesse muito mais rápido, um Superbum também que desenvolvesse de forma muito mais rápida, porque ele é um negócio comercial, é produzir e vender, né? Então vinham essas plantas, elas vinham já em mudas, vinham já da Holanda. Não eram desenvolvidas e semeadas aqui no Brasil naquele momento. Hoje não sei como é que está. Então eles vinham com caixas enormes na importação dessas plantas. Eu conheci o pessoal que trazia isso, né? E vinha muitas unidades dessas plantas, como importação de outras plantas que vinham da Olambra matriz, da Holanda, né? Da Holanda. E talvez isso explique o que você está dizendo aí sobre velocidade, pelo menos no meu cultivo, e talvez por conta de seleção natural, genética, que os produtores privilegiam, obviamente. O Superbum hoje ele solta uma frontal em um ano. Sim. Mesmo uma muda relativamente pequena, né? Então, talvez eles privilegiaram o Superbum em detrimento ao verdadeiro grande, né? Mas mantiveram o nome de grande, isso que dá uma confusãozinha, por conta do crescimento mais rápido. Porque o grande, em casa, pelo menos, na minha genética, que é do Adenilson Arneiro, nosso querido amigo também de Umuarama, ele é mais lento. Não tem nem como comparar o meu Superbum de Olambra versus o grande original. A gente vai entrar numa história que é um monte de caminhos aí, que tem um enraizamento muito grande, né? É a história do Pedro, a história do Luiz, que é outro que está lá com o Ezra, né? O Ezra Porto, no Rio de Janeiro, né? Eu estava aqui já com o Samuel, depois, mais à frente, conheci... Aliás, o Samuel tinha uma grande coleção, né? Samuel tinha. Samuel é impecável, né? Porque o Samuel era o cara que tramitava em todo que era local. Ele transitava para o Rio de Janeiro, devia conhecia com certeza a avó do Luiz, conheceu com certeza o Ezra Porto, então ele transitava o Brasil todo, né? Eu chegava na propriedade lá em Miraporanga, Suzano, acho que se não me engano, o município, e tinha estufas imensas, coisas assim que a gente era adolescente nessa época, né? Então ia para lá, ficava assim espantado com as estufas que eles tinham do angolense, que agora é Elefantotes, né? Mas como o Luiz diz, e pelo meu contentamento também, eu posso chamar ainda de angolense. Fica à vontade, vocês são lendas, vocês podem. O primeiro nome é que manda, né? Quem colocou o primeiro nome fica como angolense, né? Como a questão de uma outra mutação, sei lá o que é mutação ou não, ser cruzamento, eu acredito que seja mutação realmente, do Ele Maria, né, que era chamado também de Elefantotes. E aí, então, você tem essas pontes aí que você está, né, essa relação com Pedro Russo, com Samuel, eles estavam presentes na sua vida? Como que você, né, na sua vida, digo, de cultivador, de fonte de... Aconteceu meu irmão formou engenheiro civil aqui, foi trabalhar nos Correios. Você é agrônomo, né? Eu sou agrônomo. E ele se formou em engenheiro civil, meu irmão, Walter, né? Ele se formou em engenheiro civil e foi trabalhar em São Paulo. Para os Correios e Telégrafos, como engenheiro lá. E aí ele me convidou um dia para ir lá, para visitar São Paulo. E a gente começou a andar, saímos a pé em São Paulo e morava perto do Ibirapuera. E por coincidência estava acontecendo uma feira no Ibirapuera, Feira da Primavera. Era famosa. Famosa. E o que eu deparei lá? Mais ou menos o que a gente vê aqui assim, ó. Isso aqui. Só que era uma fileira imensa de plantas adultas assim. E era o Samuel que estava expondo. O Samuel estava expondo, né? Então era uma época onde eu trouxe o grande, onde eu trouxe Coronário, onde eu trouxe Vandey, né? Trouxe os de coroa, que para mim era sonho, né? Primeiro era só fotos, né? E eu acabei encontrando todos de uma vez só. E fiz uma compra, só que o porta-mala não cabia tudo. Veio dentro do porta-mala, veio dentro do carro. Eram todas plantas adultas, né? Adultas.
Pra Eles vendiam, você lembra assim, memória, era um preço assim, valia o que pesava ou era barato? Era como que era isso naquela época? Era comprável. Era comprável. Porque hoje em dia um desse aqui é incomprável. Primeiro que a gente não acha à venda, só Sim. nas coleções, né? Sim. E isso aqui não sairia por menos de R$3.000, R$4.000, se alguém fosse vender. Eu sei que você não... Tive oferta até maior disso. Né? Por quanto você venderia isso? Falou, para sair da minha coleção, você vende por quanto? Cara, nunca parei para pensar, mas olha, eu tive oferta de 5 mil. Mas não vendo nem a pau por 5 mil. Levaram outras plantas, né, por 7, menos esse. E ali tem o irmão dele também, olha. É um outro... Ah, que lindo, olha só. Um pouco menor, você vê. Deve ser sementeira diferente. A história do super grande, que o Pedro chamava, né? Acabou saindo porque eu comprava, porque diz que na sementeira que ele tinha do super grande, tinha grande ao lado também. E ele conseguiu trazer uma pessoa que fizesse a limpeza dos vasos, arrancasse os matos que tinham lá, e o rapaz acabou misturando todos. Essa Aí você aí você olhava essas plantas jovens, você não sabia o que era grande e super grande, entendeu? Aí fui comprando, aquele ali achei que não era, acabei comprando esse aí. Que maravilha. E assim, essas plantas, assim, é o que você falou, a gente esperava que demorasse para crescer, né? As plantas cresceram muito rápido aqui do Pedro, né? Foram super bem. Super bem. Você lembra de um nome, já te ocorreu, passou pela sua vida, o Anatoly? Anatoly, sim, morava na esquina do Pedro, ou mora na esquina, na Rua Amazonas lá. Que dizem que algumas das hibridizações vieram dele, né? Sim. Você tem alguma memória sobre ele, não? Anatoly, pessoal, diz que o Anatoly, ele tinha a mão de ouro assim para semeio, né? O relato das pessoas lá dizia assim, tudo que o Anatoly semeia vai para frente. Então ele semeava e passava para Celso, isso é a história que eu conheço. Celso não conheci, Celso já havia falecido. Quando tive contato com o Pedro, com o Durval. O Celso morreu bem antes, então. Bem assim, antes. Década de 70, talvez, 80? Acho que 80. 80, tá. Porque o Pedro ainda ficou um bom tempo. Pedro ficou. Bastante doente, mas ficou lutando lá. Pedro é uma figura. Pedro era bastante assim, o pessoal... Chama de Pedro Russo, mas não era Pedro russo, Russo. Né? Não, descendente russo. Ele era russo? Eu achei que fosse de outro lugar. Não. Da Europa mesmo. A família veio, eles compraram aqui a área lá em Barueri, né? Uma área que era uma depressão, né? Eu já vi fotos. E ali era fantástico, era um lugar também igual ao do Samuel, né? E Pedro, foi assim a impressão quando eu cheguei lá, que lá ficou assim, a gente ficava tão... Isso que você está vendo único aqui, ele tinha uma imensidão de plantas lá, então você ficava doido lá dentro, porque era um labirinto de estufas, né? Como tinha desnível, degrau, se descia para uma... Achava que tinha terminado, tinha mais estufas, então você andava dentro de plantas lá, que você não sabia o que você queria comprar, porque você ficava perdido, né? Ficava doido, você não tinha mais referência, né? Você olhava um, gostava, você olhava outro, gostava, você saía de lá com o que achou que você gostou mais, mas você não sabia, aí tinha que voltar. Ele já doente, já bastante idoso, não sei com quantos anos ele faleceu, mas eu consegui fazer algumas visitas à propriedade do Pedro, né, e observar as plantas que ele tinha. Fui tendo amizade por ser, na época, ainda produtor de mel, e ele dizia que ele gostava muito de mel. Então, a moeda de troca estava feita. Daí ele permitiu que eu levasse um mel para ele, e ele ofereceu um mel que ele tinha lá, que ele comprava de uma senhora que ele levava lá. Eu falei, Pedro, eu não vou mentir, mas também não queria dizer isso, mas esse daqui que você compra não é mel. Não é mel? Daí ele ficou muito bravo, né? E acabou consumindo. Aí eu levava de presente por amizade realmente que teve legal. lá, né? Mas nunca deixei assim de pagar pelas plantas. Claro. E o Anatoly morava perto dele? Morava assim, do portão do Pedro, 100 metros no máximo, uma esquina abaixo. Que parece que o tal do Platycerium Celso e o Platycerium Pedro, eles vieram talvez do semeio do próprio Anatoly. Sim, sim. Você também tem essa ocorrência? Pelo que pessoal, isso é história para mim. É história, né? Eles não me passaram, não. Não, o Pedro, né, não me passou. Que
que eu sabia que o Anatoly realmente fez, né? A história, né? E de lá saíram muitas plantas. Saíram um que eu perdi recentemente, que era o Sem Coroa. Sem Coroa. Sem Coroa. Eu já ouvi falar dele. Até o acho Luiz que Neto comentou dele. Essa planta acho que agora acabou, não tem mais. Que era um platicerium que só tinha... Só as folhas, Só as férteis. Que não emitia esporos também. Também não? Não. Mas preferiava. Preferiava muito. Preferiava muito, como o Auburn River. Preferia muito. Ele mais preferia do que cresce, né? Não, ele deve estar grande, mas assim, eu acredito que ele não durava muito, porque eu chegava aqui e a planta tinha quebrado. Então o rizoma acaba partindo, porque ele não tinha as folhas basais de apoio. Né? Isso acontece um pouco comigo em relação ao Celso. Porque ele começa a emitir muita frontal, começa a pesar. Uma vez eu cheguei em casa, o rizoma estava partido no chão. O meu aconteceu isso também. Eles têm essa característica, sim. Acontece. Alguma anomalia, né? Mas acaba até brotando, viu? Se você plantar novamente. Eu plantei a parte partida e preservei a que ficou. Os dois deram. Ganhei 2 plantas. Eu fiz isso com o Sem Coroa também, mas eu, agora no final do Covid, perdi muita planta. Perdi várias plantas aqui. Por causa de cuidado mesmo, assim? Não, cuidado para mim, isso daqui era até terapia, né? É o local que podia sair da minha casa e vir para cá, esfriar a cabeça. Não tinha ninguém aqui, né? Ficava só meu pai já doente, né? Idoso, então a casa aqui ficava tranquila. Mas eu perdi por... Não sei dizer para você o que aconteceu, né? Mas eu perdi o Charles Alford, Durval Nunes, perdi vários, né? E fui agraciado com o Durval Nunes novamente nas mãos do Ronaldo Golkman. Que eu agradeço, né? Agradeço muito. Nós dois agradecemos ao Golkman, que também ele tinha me prometido um tempo atrás e a gente conseguiu ter, olha aqui, olha aí, o próprio. Agora tem que mostrar que tá indo para frente, ó. E para vocês que estão começando agora no mundo Platicerium, esse é o Platicerium Durval Nunes, que ele é cultuadíssimo entre nós que gostamos do Platicerium, mas na Ásia isso aqui vale ouro, né? Assim, é uma planta que... Sim, disputadíssima. E era um híbrido, né? Ou uma alteração genética, uma mutação. Sim, mas assim, independente de origem, isso é fantástico para mim. É uma planta linda, né? Muito Esses lindo. sulcos especiais aqui, lembrando muito o próprio Madagascarense. Ou, né, tem gente que consegue ver Ridley aí, mas enfim, essas folhas que frontais também. Sim, uma planta jovem ainda, vai desenvolver bastante. ainda. E o Golkman é um cara que ele teve, né, o Platicerium dele, que inclusive tem fotos do Durval Nunes com um Platicerium Durval Nunes, mas que era do Golkman, né? Foi a foto que eu publiquei, sem saber que era realmente. Até o Golkman falou, essa foto é minha, da minha planta, não que era minha, né? A foto, mas... A planta era dele. Era dele. Era um belo de um cultivo, né? Era o Durval com o Durval, né? O Durval com o Durval. Com o Platicerium Durval. E foi Criador usada, e criatura. Foi usada quando o Durval faleceu. E sempre traziam assim, fora, né, com o final Tatsuta. Toda a planta Tatsuta, e saiu Pedro Russo, saiu de vários locais aqui do Brasil e foi para lá como Tatsuta, porque acho que é o cara que aparecia com as plantas e ficou a denominação Tatsuta também. E foi lá. Aí eu achei que era o momento também de valorizar e agraciar, né, e valorizar os trabalhos desse pessoal antigo aí. Sem dúvida. Aí eu passei como uma notícia de falecimento dele num site, né? De um grupo de platicériums, né? E aí o pessoal realmente reconheceu, tal, foi legal. Aí foi o contato novamente com o filho do Durval depois. Ele acabou me ligando, agradecendo, tal, dizendo que o pai havia falecido, e ele viu a reportagem. Hoje tem amizade com o Guilherme também, que é casado com a neta do Durval. O Guilherme é um queridão, que também tem episódio no canal. Ronaldo tem episódio no canal. Luiz Neto, agora Paulo Roberto Forte. Olha que privilégio nosso. Eu sei que vocês estão muito focados no Platicerium, mas a gente tem uma planta em casa. Eu ia falar disso agora. Que ela tem um probleminha, que ela não quer ser ela, entendeu? Ela não sabe se ela é ela ou se ela vira outra. Que é o Paraíso Verde. E o dele... Olha a folhinha nova. Não, olha isso aqui.
Esse realmente é um paraíso verde, olha. Aqui é o paraíso, lá em casa é verde. Lá em casa ele tá tentando mudar, assim, ele quer ser outra planta e às vezes ele volta. Olha o tamanho. Maravilhoso. Eu tô intrigado, Então, e tem essa- O Paulo muito. já quer a dica de cultivo aqui, Paulo Roberto Forte. Deixa? Sabe a dica de cultivo lá do verrucoso? Sei. Deixa. Deixa? Olha lá onde ele está indo, lá pro portão, lá, ó. Deixa onde ele está indo, ó. Pode Vai ser. indo. Tô pensando em fazer um corte dele e colocá-lo no chão das aráceas lá de casa. Mas aqui ele não pega muito sol. Não, ele pega o sol da manhã. Até eu tive que ter o exagerado sol, tive que colocar um sombrite Tem um esse ano sombrite aí. aqui, é verdade. Será que o nosso pega muito sol? Pode ser. Pode Eu ser. acho que não é questão de sol, mas Tem calor e umidade. Isso falam que lá no Agora, Nordeste é isso, né? Eu não sei a idade de vocês lá. Essa planta, quando veio, com o paraíso, ele não era o paraíso. Ele ficava verde. Ele é só verde. De repente, Começou. começou, pode ver que as folhas mais novas também. Pode elas ser que estão- idade, pode ser idade. Interessante. Aqui tem uma mistura de plantas aí, né? Tá tudo mais assim. O pessoal não gosta muito, mas o meu tá tudo junto e misturado, ó. Mas o pessoal não gosta. O microclima que forma aí é... Exato, isso que eu ia falar. Olha o nível de umidade que tem no chão. Sim. Você começa a ver um pouco de musgo, um pouco de... E aí, na natureza é assim. Não tem essa ordem toda que a gente quer estética e... Agora, eu não consigo parar de olhar aqui. O que é isso aqui? Isso é uma planta que veio do Pedro Russo. Tá vendo? Essa aqui, ó. Essa veio do Durval Nunes, né? Aham. Foi plantado e ficou nessa bandejinha, agora resolveu pôr as caras aí, crescer. Até Tá hoje. anos meio de lado. As plantas assim são meio... Às vezes dá uma paradinha, depois vem com tudo do nada. Essa daí aconteceu a mesma coisa, olha. Até perfilhou embaixo. Aqui, vocês estão com sorte que tem uma etiqueta aqui. Não, vou fazer um jus aqui. Essa planta veio do Pedro Russo, mas foi através do Calazans. Aquela Orchid Jungle. Orchid Jungle. Orchid Jungle, Orchid Jungle. sim. Isso aqui tem a folha mais arredondada e mais grossa. Talvez desenvolva e chegue lá também, não sei. Ah, tá, Orchid Jungle. Mas agora, em termos de idade, essa é bem mais nova do que essa. Vou te fazer uma pergunta muito cruel. Não é por ordem de tamanho. Qual é o teu plat preferido? Sempre foi o Vanden. O Vanden? Vanden. Era fissurado pelo Vanden, porque a literatura dizia que era o maior platicério, né? Era. Em tamanho, o maior platicério. Ainda é, né? Acho que é o maior. É o maior. Maior. Sempre gostei. Tem algum Vanden aqui que esteja... Um Vanden escondido ali, ó. Aqui, né? É. Aqui, ó. Só de silhueta. Eu achei que essa pergunta ia ser mais difícil de responder, mas você foi na lata. Mas é uma planta maravilhosa, né? Aqui, ó. Esse segundo Olha o tamanho disso aqui. segundo o Luiz Neto, esse foi um presente do Luiz Neto. Do Luiz Neto, É. tá. Uma retribuição de um presente também, quer dizer, é uma troca, né? Ela troca mútua o tempo todo, né? Sim. É maravilhoso isso. Segundo esse daí é se eu não estou enganado, é o Vanden Ezra Porto. Ah, que legal. Que belo Ezra origem. Porto. Bela Você vê origem. que agora as folhas férteis dele, eles dão uma mudada de uma planta para outra, né? Nossa senhora. Maravilhoso. Aqui tem um bosque de araço também, né? Tem o vaso que tombou e tá aqui. Tombou e fica. Melhor. Não, fica melhor, porque ele fica mais natural. Tá no chão, esse daí é o osso. Ah, sei qual é. A etiqueta tá ali. São as Acho que plantas. é el osso, não é? É. El osso, tá aqui, ó. Acho que até a letra é do... Virar ele um pouquinho, a folha. Aqui, ó. É da ata botânica lá, Bonito. do Rodrigo. Do Rodrigo. Essa aqui, E aqui a folha desenvolvida. Olha só o tamanho disso. Que maravilha. Isso aqui eu tive que afastar um pouco, senão vocês não conseguiam ver nada. Isso aqui virou praga em casa. Ah, que é um tipo de... Não sei se é selaginela, mas da família. É isso. Da família, né? É. Eu tive que conter um pouco aqui, Olha que senão gostoso vocês não aqui. conseguiam. Tem mais ali, ó, tudo. Tem. Que coisa mais linda. Maravilhoso. O Superbon da Alhambra mesmo, ele acabou morrendo no Covid, mas
Estava lá atrás. Não, olha os esporos que ele deixou nesse vaso do Aqui? Pedro, aí, do Verink Pedro, aí, ou do Veite Pedro. Aquela baciazinha pendurada ali, nasceu os rebentos dele. Ele faleceu, mas deixou uns esporos aí. Deixou herdeiros. Deixou herdeiros. E Os herdeiros. eu estava olhando ali, o Outume. Tá com quanto tempo com você? Outume? É. Esse Outume deve ter uns 40 anos, cara. 40 anos? É. Ele é meio anão? Não, não é. Ele caiu. Ah, ele caiu, então ele deu uma resetadinha. Foi talvez. ficando, o material foi encharcando no período de chuva. E ficou ácido, talvez. Ácido e chuva e o peso acabou derrubando. Aí acaba afetando, acho que o meristema, creio. Ah. Ele deu uma resetada. Né? Agora está começando a desenvolver. Esse aqui também, olha. Essa planta aqui eu comprei do Samuel, Tá. na Feira da Primavera. Na feira de primavera. Esta planta, este Coronário. coronário. Esse coronário tem uma história legal para contar disso daí. E esse aqui também, olha. Esse daqui também é um Outume do Pedro. Tava linda essa planta, tava aqui em cima. Mas aqui resolveu criar uma família de gambá. Família de gambá. Fizeram ninho ali em cima Cara, safados. no super grande aí do Pedro, né? No super superbom, né? Aham. E acabaram, eles andam com uma facilidade aqui. Você pode ver que estão todos tortos os vasos, né? sempre Eles eles vão escalando e quando eu coloquei a escada para ver, tinha lá a fêmea com 4, 5 filhotes na barriga em cima. Eu deixei terminar a criação deles lá. Esse aqui é o surinário ou não? É o surinário. Surinário, né? Esse é. Do Adenilson? Não, esse é do Luiz Neto. Do Luiz Neto, Luiz tá. Neto. Aqui, assim, vou responder para você. Tem Calazans, Luiz Neto. Ah, as fontes. É. Ah, Mas o Luiz Neto sempre uma surpresa em plantas, né? Ele tem muitas coisas, né? aquele lá é o Lecuf? Marcel Lecuf? É, Lemoninho maravilhoso. Olha esse aqui. Moineia. Esse com o DNA mesmo, foi analisado, né? Foi analisado, né? Esse foi. É. Olha só que é um Veite, né? E aí Marcel Lecuf, que é um... Ele é francês, né? É. Legal. Esse é um Valic, que tá ao lado aí, ó. Aqui? Não, esse aí. Aqui? É. Nossa. Que bom. A única planta que sobrou do meu. Ah, isso aqui você não deixa secar nunca mais, né? Isso, não acredito que eu fiz. Tive que um pedaço de xaxim que eu tive, piquei no facão para plantar essa planta aí, porque o cara é enjoado mesmo. Ele é chato, né? Ele é chato. Olha que é. Mas é uma planta bonita, cara. Uma adultona bonita. Assim, é meio espalhafatosa, não sei o quê. Mas acho que o tom do verde dele é um tom diferente dos outros. Sim. E a maneira que ele se distribui, Textura dele ele é meio também, abertão, é, assim, ele é. meio... Não, ele é É um muito morcegão, né? Como dizem, né? Ele é essa planta que o Paulo está trazendo pra gente é um platicério da região da Índia, enfim, China. E ele é mais espalhafatoso. Vou colocar a imagem de um adulto aí pra vocês. Que coleção gostosa, ao cara. lado aqui é o Elefantotes lá, o Paulo Forte que o Luiz colocou. Ah, esse é o Mas tal. esse ficou no sol mesmo. E o pessoal, quando eu viajo, o pessoal não molha. Aí sofreu um pouco. Sofreu demais. Mas ele é uma planta que não gosta de sol. Então, não gosto de sol. Os meus, eu ganhei do arneiro o Forma Longa, Sei. que é um bem bonitão. Ele tá com uma coroa enorme, soltando umas frontais férteis enormes, numa mega meia sombra, assim. Elefantotes. E eu coloquei irrigação nele todo dia. Tipo de spray, né? Não coloco gotejamento nele, mas tá indo super bem. Mas me conta um pouco da história desse, porque o Luiz Neto, quando a gente foi na casa dele, ele falou, né, da história. Esse aqui é o Elefantotes Paulo Forte. Então, essa planta eu comprei do Samuel. Tá. Isso foi início de 80, se eu não me engano. Tá. Foi início de 80. Lá do Samuel. Fui lá em Miraporanga buscar. Tá. Onde ele tinha lá, que era uma reserva ecológica de Miraporanga. O Samuel tinha as estufas lá, estava comentando com o Paulo há pouco. Era um local fantástico para quem gosta de planta. Você estava no meio da natureza da serra, né? E tinha as trilhas, e de repente se dava com uma estufa no meio lá. Aquilo lá era coisa de deixar
cara doido, né? Frequentei muito lá, muito tempo fui lá com o Samuel, porque ele realmente é um cara exótico. Ele tinha lá a exótica, né? Que era a floricultura dele, né? E tava, talvez em homenagem à enciclopédia exótica, não vai saber, né? Se não teve uma... Pode ser. Mas ele tinha, assim, um grau de conhecimento muito grande. Bastante intelecto, bastante conhecimento. Viajava o Brasil todo fazendo coleta de plantas. Plantas aquáticas, tinha tudo que era planta lá, cara. Ele gostava de planta, né? Planta, gostava de planta. Tinha coleção de cachaça e de gaiolas também. Não tinha um passarinho e também não bebia. Então, era um cara exótico com um bigodão. Um bigodão. Daquele que fazia assim? Virado, Salvador Dali. Gente super boa, assim, sabe? E ele, pelo que o pessoal comentava, ele não dava sempre, não deixava qualquer um entrar. Né? Ele escolhia alguém para ir lá e tal. Ele falava, ó, esse aqui é o Juvencio. Eu recordo até do cara que era o braço direito dele lá em Miraporanga. Ele falava, o que o Paulo vai querendo, você vai tirando aí. Só não consegui naquela época, cheguei a ver as primeiras plantas do cultivo, talvez, do Anatoly. Nas mãos, talvez, do Pedro ou do Celso, que chegou nas mãos do Samuel, as primeiras plateadonas que estavam lá, que tinha bastante pilosidade, né? Ele falou, essas plantas estão começando agora, a hora que tiver você leva, mas por enquanto não tem, só tem essas ali e tal, estou selecionando. Quer dizer, eu devo ter visto lá nas mãos do Samuel, uma das últimas vezes que eu estive por lá, o início das plantas oriundas lá do Frankfurt. Do Frankfurt, claro. Do platicério que veio lá nas mãos do Ron, né? Do Eric Ron. Ele é um querido, o Érico, a gente tem episódio com ele. Sim. E aí, quem não viu tá aqui embaixo. E ele falava assim, eu ficava competindo com o Samuel. É uma competição saudável, a gente competia. Quem tinha a melhor e maior coleção. Mas os dois tinham, acho que um pensamento muito progressista no sentido de diversidade. Trocar e de gostar. E o seu Érico, você vai lá e tá vivo ainda, né? E graças a Deus. E tudo bem, a estufa já não está mais no tempo áureo do que foi, né, décadas atrás. Mas ele é muito generoso, você vê que é a cabeça, primeiro de brilhante, de memória, de passar conhecimento para frente, e depois de, gostou, leva, não tá nem aí, sabe? Acho que é um desprendimento muito legal, que é um pouco do que, muito do que você tem, do que o Luiz Neto tem. No Luiz Neto você sai carregado, você nem me conhecia, te mandei um WhatsApp, 3 dias depois eu estava com a planta, então... Essas coisas que realmente trazem... Quem gosta de planta realmente, que não é da linha comercial, isso tem que receber as plantas. Luiz Neto falava assim, fala, né? Eu te dou uma planta e se eu precisar um dia, eu sei onde tem. Onde tem. E o mesmo pensamento que eu já tinha, entendeu? Então a gente tem uma reserva de amigos, né? É o que eu faço também, do tipo, alguém fala, tem planta... Eu sou, também gosto de tudo um pouco, Leccanopteris, que é um tipo de samambaia que não é tão simples. O Luiz Neto perdeu as dele por algum motivo. Já fiz um monte de muda para distribuir para ele, para quem quiser. E se eu tiver acesso, ela foi cara, paciência, mas eu vou distribuir porque acho que é bom a diversidade estar com as pessoas. E em segundo momento, backup. Se eu precisar de um backup, eu sei onde tem. Né? Então, é isso. E, poxa vida, que coleção legal aqui. Eu tava olhando aqui uma planta, eu achei... essa aqui super tricomada aqui, mesmo na sombra. É um filhote de antes. É um filhote de antes, tá? Que é andino com elefantotes, correto? Que é um híbrido. Creio que sim. Aí é assim... Aí tem que ver também geneticamente e tudo mais. Aqui eu não sei se é necrotério ou é um berçário, cara. Mas eles estão desenvolvendo super bem, cara. Estão indo ali... Indo ver. É assim, é um local mais sombreado, onde retém mais umidade, né? Mas, isso aqui... Mudando um pouquinho de assunto, esse ilha aqui era do Samuel. Do Samuel. Comprei dele, como ilha e Robert. O Robert, tá. Robert, todo mundo chega aqui e fala, meu Robert é diferente, é menor. Eu falei, bom, isso que você tá vendo tem 40 anos pendurado aí. Então dá uma olhada o que é a toceira dele aqui, ó. Que foi a toceira dele, tá vendo? Nossa senhora, olha só. Já saiu planta para todo lado, né? Nossa senhora, Esse acabou caindo também, pode ver que ele tá pendurado aí com a... Eu tenho o William, agora eu preciso ver se o meu é o Robert mesmo. Eu recebi como Robert, mas a pessoa fala, não, ele é realmente compacto, mas de um ano para cá ele começou a esticar,
ficar grande. Bastante prolífico, cara. É prolífico, ele já está tomando toda a placa. Eu só não tenho certeza se... Eu vou te mandar a foto, depois você analisa para mim. Mas eu não sei se ele é tão verde escuro assim. Acho que o meu é um pouco mais claro. Esse está bastante sombreado, né? A goiabeira acabou crescendo com o tempo aí. A tela hoje é só para reter folha, para não cair muito. Para não cair muito detrito. Mas acho que a própria luminosidade que passa através da goiabeira aí já... E esse Superbon aqui da Vilma também. Da Vilma também, né? Estou reconhecendo aqui. Cultivo super grande da Vilma, que veio do semeio dela. Esse ao lado seu, que também é do Samuel, é o Excelente. Ah, sei, que é um Willy também. Não, desculpa, não é Excelente, não, esse é Magnificente. Magnificente, tá, que é um Willy também. É um Willy também. Quem me deu uma mudinha dele, também é um querido deste canal, talvez você conheça, o Marcos Borges. Sim. O Borges, que é um grande orquidófilo também, né? E não conheço pessoalmente, mas é super Ibiúna também, a região bem úmida ali. E é um cara também, você chega lá, quer, corta, não tem... Sim. Deu pra gente tanta coisa legal. É um queridão. Depois dos Platycerium, qual é a tua... Arace? Arace. Arace. Sim. Já comecei com o cristalino lá em final de 70 também, meados de 70. O cristalino era uma planta exótica, né, naquela época. Poucos tinham e era muito difícil conseguir muda. E reprodução, ninguém queria cortar uma planta daquela, né? Se você fosse escolher uma planta para ganhar de presente, uma Arace ou uma Begoniácea, o que você... Arace. Arace, então espera aqui um pouquinho. Eu não sei se você tem. Abre a mão e fecha o olho. Aqui. Esse é o... Cipoense. Cipoense, não, você não tem? tem. Não tem? Não tem. Então este é um... Filo não tenho muito. É um Philodendron cipoense, ele fica bem mais compacto. Ele vai gostar dessa região aqui. Seco? De sol pleno. Ah, é? Ele é um rupícola da Serra do Cipó. Que legal. Então, eu acho que vai se dar bem aqui. Muito obrigado. Obrigado, não precisava, cara. Não, mas agradeço. É o mínimo, é o mínimo. Muito bem. Quem gosta de planta, gosta de planta. Gosta de planta, Como o Luiz Neto diz sempre, né? Ele falou, macaco gosta de banana. É isso. E um outro presente para você, aqui, a gente falou de adubação. Posso colocar aqui? Claro, por favor. A gente falou aqui do Monstera Lab, que é da Deus Nutrimáquina, que tem uma parceria com o Jardim Onírico. Para você, é uma diluição de 50 ml por litro. No máximo, pode ser 25, 20, enfim, agrônomo que você faz como você quiser, tá? Não vou ensinar a missa ao vigário. E aqui é só um copo medida, que mais ou menos... Muito obrigado, cara. Já adquiri o Monstera Lab. Já adquiriu? Já é usuário? Então já tô chovendo molhado aqui com você. Não, imagine, cara. Vamos chover mais ainda. Então usa mais. Você tem usado, tem gostado? Tem gostado, sim. É um foliar que funciona bem também como drench, enfim, vai super bem. Você já ganhou o copinho também? Não, copinho não. Então pronto, alguma coisa eu mudei na vida dele aqui agora. Imagine, tá cara. Bom. Mudou e muito, cara. Agradeço a visita de vocês, cara. Sempre bom. Eu que agradeço ter recebido a gente. A generosidade de ter me mandado aquela muda lá atrás. Imagine, cara. O canal aberto sempre tem, a divisão de informação, essa coisa de multiplicar o conhecimento, Sim. que é o que a gente busca sempre nesse canal. Pontes com o passado, com o presente, com o futuro, e de uma maneira muito generosa. Então, Paulo Roberto Forte, muito obrigado por esse episódio. A vocês, deixem seus comentários, curtidas. Se você não é membro, seja membro, que tem benefícios exclusivos. Deixe o like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço imensamente. Até a próxima. Tchau. Tchau.